pessoal, o tema dessa aula, humanismo, renascimento e seus significados. A gente vai falar de uma grande transformação econômica, filosófica, cultural, que aconteceu nesse período do século XV, mais ou menos ali no finzinho da Idade Média e no início da Idade Moderna. Vamos falar sobre isso com esse primeiro tópico aqui, já entendendo um pouco melhor dessas palavras, por que esse nome renascimento e o que é esse humanismo. Vamos entender um conjunto de transformações que foi acontecendo na Europa no finalzinho da Idade Média. Como você sabe, durante a Idade Média, predominou aquele modelo que os historiadores chamam de feudalismo, com uma vida mais rural e local. Porém, a partir do século XIII, tem um período de renascimento comercial e de fortalecimento das cidades e das feiras. Nesse ambiente urbano, começa a surgir uma nova classe social muito forte, que é a burguesia, que em geral eram os comerciantes. Além das pessoas que conviviam nesse ambiente de cidade, que era um ambiente muito diferente daquele do campo e do feudo, que era mais controlado pela religiosidade, pela Igreja Católica. A cidade também era um ambiente mais plural. Como eram locais de feira, locais de comércio, tinha muita circulação de pessoas que vinham de outras localidades, outros cantos do mundo, até de outros continentes, às vezes vinham da Ásia, do norte da África. Pois então, nesse ambiente urbano, sobretudo a partir do século XV, começa esse novo movimento que teria esse nome de renascimento, justamente porque tem uma ideia de nascer de novo, renascer. Então, se está renascendo, por que morreu? Onde é que está o nascimento original? Vamos entender isso melhor. Na visão desse grupo renascentista, o modelo de civilização, de cultura e de arte, por eles querido, ou seja, que eles queriam mais, estava lá na antiguidade europeia, sobretudo em Roma e Grécia, chamado por alguns historiadores de uma antiguidade clássica. Isso é interessante para você notar que tem uma seleção, ou seja, entre várias antiguidades possíveis, vários povos que existiram na história da humanidade, esses renascentistas viam nessas duas civilizações um modelo, seja pela qualidade das artes, da arquitetura, digamos assim, pelo interesse na história e até no crescimento econômico, como foi o caso de Roma, que foi o Império. Lá no século XV, mais de 10 séculos depois, estamos falando de 1000 anos, esses intelectuais, esses artistas, viam lá em Grécia e Roma essa referência. Então era esse renascimento, ou seja, tinha nascido, vamos dizer assim, a civilização europeia lá na antiguidade e agora essas pessoas queriam fazê-la renascer no início da Idade Moderna. Por isso esse nome. Então existe uma intenção de aproximar desses valores mais antigos, clássicos, como a gente vai falar aqui. Esse movimento, em alguns países, também recebeu o nome de humanismo, também por conta, de novo, a palavrinha aí chamando a nossa atenção. Lembra uma outra, né? A ideia de humano. Pois então, porque uma das características, como a gente ainda vai detalhar aqui hoje, desse movimento, foi a valorização da figura do homem, tá? Do ser humano nas artes. Então esse movimento tinha, ao mesmo tempo, um intuito de uma recriação artística, cultural, mais voltada para os valores do ser humano, afastando um pouco da perspectiva mais religiosa que predominou da Idade Média. Na Idade Média, né? Desculpa. A gente vai continuar falando isso, você vai entender melhor. Não à toa, olha, a gente estava falando aqui de aproximação de valores do homem, né? E afastar um pouco o que é mais religioso. Tem essa figura aqui, que é uma reprodução de um conhecido trabalho de Leonardo da Vinci, um dos que a gente pode filiar essa corrente, que tem justamente a figura do ser humano em diferentes ângulos, com bastante trabalhado nos detalhes, porque o corpo humano, a figura do homem, e aí eu falo do ser humano de uma maneira geral, é o destaque dessa corrente filosófica e artística. Vamos detalhar isso para entender melhor? Já explicamos por que desses termos. Vamos agora ver algumas das características principais desse movimento. A primeira delas é a valorização do racionalismo. Hoje trabalhamos muito com as palavras, vou usar aqui de novo. Racionalismo está ligado à razão, a entender o mundo pelo raciocínio, pela observação da natureza e das coisas, e tentar explicá-lo dessa forma, com argumento. Chove porque acontece a evaporação da água, sei lá, só para você entender como é essa relação com a natureza. Se explica por argumentos que utilizam raciocínio lógico e não uma explicação fantástica, divina. Isso era uma grande modificação porque do período da Idade Média as explicações de cunho religioso
predominavam. Uma coisa muito importante que é legal a gente entender aqui. Não quer dizer que o elemento religioso sumiu do mundo nessa época, ou que a temática religiosa sumiu das artes e da cultura. Apenas foram retratados de uma forma mais humana. Por exemplo, dica de pesquisa, procure a escultura Pietà, de Michelangelo. Ela tem um retrato de uma situação bastante de cunho religioso, que seria a mãe de Jesus Cristo, Maria, tendo Jesus nos braços, né? Ou seja, o tema religioso está ali presente, mas a forma de representação da arte renascentista leva muito mais em conta uma Maria na condição humana do que na condição de santa, como se fazia mais frequentemente na Idade Média. Então, esse racionalismo está muito ligado a essa nova maneira de encarar o homem. Também vale a gente ressaltar que as artes do Renascimento procuraram uma maior sofisticação técnica. Por exemplo, outro caso muito conhecido. Em geral, as pinturas da Idade Média não tinham noção de profundidade, de perspectiva. E aqui no Renascimento, com a racionalização da técnica artística, ou seja, com certo avanço nesse sentido, isso acontece, as obras já têm noção de profundidade. Tudo isso está dentro dessa chave, explicar o mundo pelo que é lógico. E aí, olha, outra característica desse período, a valorização da figura do homem, como a gente comentou com a imagem. E aí, novamente, ainda quando os temas eram religiosos, era visto mais, ou bíblicos, né, religiosos ou bíblicos, era ressaltado a condição humana daqueles personagens. Então isso é muito importante. O homem passa então a ser o foco da arte, da filosofia, da cultura, que é o que a gente chama de antropocentrismo. Né? Olha, hoje a gente está trabalhando bastante com as palavras, hein? Né? A ideia de antropo, que está ligada ao homem, no centro das explicações, da produção artística, diferentemente do que era no período medieval, onde se fala de um teocentrismo, ligado a Deus, ligado à explicação que é fantástica, que não tem a ver com a concretude da vida humana, certo? Outro aspecto muito comum do período do Renascimento e do Humanismo foi o confronto entre duas visões e duas interpretações com relação à Terra no universo. A primeira delas é o modelo do heliocentrismo. Segundo essa leitura, o Sol ele seria o centro do universo. Só que não era isso que defendia a Igreja Católica, e não era essa a noção predominante naquela época. E você vai entender por quê. A noção predominante naquela época era o geocentrismo, segundo a qual a Terra estaria no centro do universo. Olha como é que um homem medieval te explicaria isso. Imagina aqui comigo. Ele diria o seguinte: Deus criou o universo, a ideia de criação era muito forte, era predominante na Idade Média, no início da Idade Moderna. Deus criou o universo e criou a Terra, que era muito importante, logo teria que estar no centro desse universo, e criou uma criatura específica, o homem, à sua imagem e semelhança. Era assim que se explicava. Logo, se a Terra era tão importante, o homem era essa criação tão importante, era a Terra que teria que estar no centro do universo. Acontece que alguns cientistas, em especial Galileu Galilei, vale mais uma pesquisa aí na internet, defendiam o contrário, que tinham evidências já baseadas na observação das estrelas e da natureza, de que isso não era possível, ou seja, não tinha como comprovar essa história de que a Terra era o centro do universo. Então, para recapitular, a gente vai finalizar aqui lembrando um pouco do que a gente falou, desse grande movimento de renascimento cultural, né, filosófico, que trouxe novos valores para a Europa do início da época moderna. Especialmente a ideia de uma valorização da razão, a explicação do mundo pela lógica e não pela fé, a valorização da figura do homem e do conteúdo humano nas representações, nas artes e até na literatura também, por isso até o nome humanismo. O abandono, ou pelo menos o maior afastamento das explicações pela religião e pelo que se acreditava na fé, no lugar disso, uma explicação baseada em termos humanos, né? Por isso antropocentrismo. Para encerrar, eu quero que você pense uma coisa. Em história a gente fala muito em mudanças e permanências. Os processos históricos eles sempre demoram, as grandes transformações em geral acontecem aos poucos e tem a ver com um processo onde muita coisa muda e muita coisa fica. Nesse tempo que a gente vive, segundo o que você acha, o que será que é a grande transformação?
Será que a gente estaria vivendo num tempo também de renascimento? O que você acha? Vou deixar essa contigo. Até uma próxima.